Oi, eu sou o Paulo, essa é a nossa aula de número 3. Vamos estar falando sobre variáveis, entradas e saídas de dados, input e output de informações. E vamos então direto para o nosso compilador online, ou se tu tiver o programa instalado, pode abrir o programa, né? E aqui desse lado, então, a gente tem o terminal, ou também chamado de linha de comando, console, às vezes de shell. Ele é basicamente uma interface de texto, então ele vai escrever linhas de texto, e a gente também vai poder entrar com texto, vai lidar com texto aqui. E desse lado esquerdo, aqui nesse site, por exemplo, a gente tem onde a gente vai editar o nosso código, que a gente vai escrever o código, e aqui é o botão para executar o código, certo? Para rodar. Então, no caso, como é que a gente sabe que está funcionando, né? Eu já acabei de abrir o site, como é que eu sei que ele está funcionando? Se tu instalou a linguagem no teu computador, como é que tu sabe que a instalação deu certo, não deu nenhum erro? Como é que sabe que está tudo funcionando direitinho? A coisa mais simples que a gente pode fazer é pedir para escrever alguma coisa no terminal, qualquer saída, e a gente faz isso com o comando print, de inglês imprimir, e aqui a gente vai colocar, abre e fecha parênteses, né? E dentro desse parênteses a gente vai colocar aspas duplas e vai escrever o texto que a gente quer que ele escreva no terminal. Então aqui no caso o texto mais famoso é o Hello World, Olá Mundo, que é só um texto que todo mundo usa aí em programação, porque é meio famoso, como se fosse figurinha de bom dia, assim, todo programador ama usar Olá Mundo em tudo. Então tá aí, certo? É só isso que eu posso escrever? Texto pronto? Não, vamos lá. Nossos programas também usa variáveis. Elas são um valor, porque a gente vai guardar um valor numa variável durante a execução do programa. Esse valor pode ser alterado durante o programa e tal, mas é isso, a gente vai guardar um dado dentro da variável durante o programa de execução. Então aqui eu vou criar uma variável chamada, por exemplo, valor, e eu vou colocar o nome de Paulo, meu nome aqui né, dentro desse valor. E se eu rodar, não mudou nada. Por quê? Porque está criando esse valor na memória, mas a gente não está chamando ele em lugar nenhum, então quando o programa acaba, limpa a memória do programa, desapareceu a variável. E então se a gente quer ver o que está escrito dentro dessa variável, a gente tem que printar ela. Então vou colocar aqui dentro do print, sem aspas, né? Valor. A gente está chamando a variável dentro do print. E aí ele printou ela ali. É só isso. Não, a gente pode mudar essa variável durante a execução do programa. Então eu posso colocar aqui meu sobrenome, Almeida. A gente vê que mudou ali o valor. E se eu criar um print no meio dos dois? Print valor. A gente vai ver que. Opa. A gente vai ver então que primeiro ele vai rodar, nossa variável ter valor, vai chamar o print, vai printar o Paulo, depois ele vai alterar a variável para Almeida, e depois ele vai printar o Almeida, certo? Então aqui em cima a gente está instanciando a variável e aqui a gente está atribuindo um valor a ela, né? Trocando o valor da variável. Certo. Quais, quais nomes que eu posso dar para nossa variável? Certo? É só valor? É só nome? Não, vamos ver aqui. Aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode e não pode. A gente pode usar letras, números, underline, letras maiúsculas e minúsculas, mas a gente não pode usar espaços, a gente não pode usar alguns caracteres especiais, a gente não pode começar com número nem com palavras reservadas. Então vamos lá. Eu não posso começar com número. Se eu só rodar aqui valor, ele não vai printar nada, né? Mas vai dizer que rodou direitinho. Se eu colocar um na frente, ele vai dizer que erro. Ah, não foi, não deu pra ver. Então eu também não posso fazer assim, ver espaço, valor. Também vai dizer, isso não pode. Mas eu posso colocar aqui no meio qualquer número que eu quiser. Eu posso fazer. Eu não posso colocar uma palavra reservada da linguagem, né? Palavras são usadas na linguagem if, else, for. Isso aqui eu não posso. Mas eu posso colocar if 2, por exemplo, isso aqui eu posso já de novo. Eu posso colocar if tudo em maiúsculo. Bem, alguns consensos que a gente tem na hora de criar a variável é que em geral a gente não começa com letra maiúscula, a não ser que seja uma classe, quando está trabalhando com orientação a objetos, né? Vou explicar isso alguma hora melhor. Mas em geral a gente começa com nome minúsculo, e aí se quiser separar, por exemplo, nome da pessoa, a gente vai colocar então, a gente pode fazer com P maiúsculo, assim, começo das palavras com letras maiúsculas, ou bem famoso também usar um underline aqui, e tudo em minúsculo. E só pro título de curiosidade, é esse que usa underline, assim, número da pessoa, ou seja, judicial. Esse que é só com underlines é chamado de indentação do tipo cobra e o outro é camelo. Quando usa com maiúsculo é camelo. Só acho muito engraçado esse nome. Bem, e em geral a gente quer colocar um nome que seja descritivo, né? Então se tu tá trabalhando com alguma coisa, um cálculo, tá calculando uma média, é legal chamar de média, ou em vez de só escrever tipo X. Que aí você vai ler depois, ou outra pessoa vai ler e ficar tipo, qual que é desse X, qual que é desse A. E. Né? É isso.
Então, quais tipos de dados a gente pode colocar numa variável? A gente tem números inteiros, que são números que não tem vírgula, né? Positivos ou negativos, são 1, 2, 3, até 2 bilhões, vários números bem altos. Negativos também, até menos 2 bilhões. Então, eu posso colocar aqui, criar uma variável chamada número, por exemplo, e colocar um número aqui bem alto. Deixa eu pedir print, número. A gente pode colocar números positivos e negativos, certo? A gente pode colocar números com vírgula, então com ponto, números ponto flutuante. A gente vai representar o ponto com o ponto, né? Então, número negativo. Positivos e negativos, né? Ponto 2. A gente também pode representar ponto zero, assim, um número inteiro. Dessa forma, com ponto. A gente tem caracteres. Então, a gente tem até caracteres, por exemplo, de final de linha ali, barra N. A gente tem strings, que era o que a gente estava usando com texto. E a gente tem o booleano, né? O bool, que é o verdadeiro e falso. Em Python eles são maiúsculos e minúsculos. Então vamos criar aqui um true. E ele vai printar aqui true. Bem, é só isso. A gente pode só declarar? Não, a gente pode criar, a gente pode operar, fazer operações sobre essas variáveis, né? Então eu posso criar, por exemplo, número, valor. Eu vou colocar aqui valor 2, aqui resultado. E eu vou estar sempre printando esse resultado, certo? E aí esse resultado, eu vou falar que esse resultado é igual a número mais valor. Então aqui o número eu vou trocar por o número 3, por exemplo. Certo? Em geral, quando a gente opera números inteiros com float, eles viram float, certo? Então se eu colocar 3 ponto... Opa, foi no terminal, que loucura. Se eu colocar 3.3 aqui, o valor vai virar um ponto flutuante. Ou se eu dividir um número por outro, eu vou dividir 7 dividido por 2 aqui, vai dar 3.5. Eu posso multiplicar os dois também, né? Posso fazer uma multiplicação aqui. Posso fazer o expoente aqui. Se eu colocar duas vezes o multiplicar, vai virar o expoente. Então 7 ao quadrado, 49. 7 ao cubo, 343. E várias operações. A gente também pode fazer operações assim dentro de parênteses, né? Então a ordem da operação, se a gente quiser fazer assim, vezes 2, isso aqui vai dar um valor. Se eu tirar o parênteses, ele vai fazer primeiro a multiplicação, depois a subtração. Então agora ele vai primeiro multiplicar o nosso valor por 2. Então 3 vezes 2, 6. Ele vai subtrair de 7, vai virar 1. E a gente também tem operações sobre strings. A gente pode criar uma string chamada, por exemplo, texto aqui, ó. Texto, eu vou multiplicar esse texto por 2, por 3. Vocês vão ver que ele vai imprimir 3 vezes o texto, texto, texto. A gente pode somar, né, ou concatenar um texto com outro. Então aqui eu vou colocar espaço, texto, escrito, escrito. E aí, quando a gente rodar, ele vai juntar os dois textos. Coisa assim. E Boolean também, a gente pode ter operações sobre Boolean aqui. Então a gente pode true, and, false. Isso vai dar false, certo? True or false. Certo? E a gente também pode criar, operar sobre o mesmo valor. Então a gente fala que o resultado recebe 1, resultado é igual a resultado mais 4. Então ele vai somar com o valor que ele tinha anteriormente, né? Então se a gente rodar várias vezes não vai mudar o resultado, né? Porque você vai fazer isso uma vez. Então ele colocou o resultado como 1, somou o 1 com o 4, e eu posso repetir essa linha de código aqui embaixo. E eu posso sintetizar a linha, né? Colocar mais igual, que ele vai considerar como se já estivesse somando a própria variável, né? Então vai somar direto a variável. Então mais 3. Ele fez primeiro 1 mais 4, e depois agora ele está fazendo aqui 1, que deu 1 mais 4 dá 5, somado com 3. E aqui eu posso subtrair 3. Então aqui está dando, na linha de cima está dando 5, subtrair de 3 dá 2. Então todas essas operações são possíveis de serem feitas, certo? Uma operação aqui que é legal mencionar. Ah, tá. Vamos mostrar aqui a divisão também. Acho que eu mostrei, cheguei a mostrar a divisão. Se eu dividir 5 por 2, a gente vai pegar 2,5. Se a gente colocar duas barras, especificamente em Python isso aqui, ele vai fazer a divisão inteira, tá? Então só vai pegar a parte inteira, ele vai converter o número por inteiro e vai dar 2. E esse também tem a operação mod, que é essa aqui, operação de módulo, resto da divisão. Então sabe quando
a gente divide um número, tá ali, o exemplo é 15 dividido por 2 é igual a 7. Então aqui a gente vai subtrair 14. Isso aqui vai dar 1. Bem, não tem como dividir por 2 de novo. Então o resultado foi 7, né? O resultado da divisão é 7. Mas sobrou 1. Então o 1 aqui é o nosso resto. E é isso aqui que a operação de módulo gera. Ela gera o resto da divisão. Então a gente pega esse resto. Então quando a gente faz 15 mod 2, né? Essa que tá falando aqui. Exatamente isso. Ele está dando 1, porque a gente está pegando o resto da divisão de 15 por 2, que vai dar 7 aqui, e vai dar o 1 aqui, né? Menos 14. E aí vai dar 1, é isso que ele está pegando. E se a gente fizer aqui então 15 dividido por 3, aqui, esse exemplo aqui de baixo, é exatamente 5, né? 5 vezes 3 dá 15, então o resto aqui é 0. Então isso quer dizer que o número é divisível por 3, pelo número que a gente está fazendo no mod. Se a gente fizer então 16 dividido por 3, vai dar, a gente vai colocar 5 aqui, menos 15, isso aqui vai dar 1, e aí o resto é 1. Como vocês podem ver, se a gente fizer 17, esse aqui de baixo, dividido por 3, menos 15, isso aqui dá 2. Então, quando a gente for para 18, dividir por 3, isso aqui vai dar 6, certo? Porque 18 é divisível por 3. Então, vocês podem ver que o módulo, o nosso número, então os valores do módulo de 3, eles vão ser, então, 0, 1, 2, e o número vai ser divisível de novo por 3, então vai voltar a ser 0, 1, 2, vai voltar a ser divisível por 3, 0. Então, por exemplo, se eu fizer qualquer número aqui, 1, bababá, sei lá, 1 milhão e 300, dividido por mod 15, mod 15, eu não sei qual que é o resultado, não vou saber de cabeça, mas eu sei que o resultado vai ser então entre 0 até 14, certo? Porque se for 15, ele vai ser divisível por 15 e aí ele vai virar 0. Então a gente sabe que o nosso resultado do mod vai ser sempre até o número do mod, né? Então de 0 até, no caso mod 3, vai ser de 0 até 2. E se for 0, se o resultado o resto da divisão for 0, a gente sabe que o número é divisível. Então, por exemplo, no caso de número por 2, a gente sabe que no caso de, se a gente fizer o resto da divisão de um número por 2 e der 0, a gente sabe que esse número é divisível por 2. Então isso quer dizer que o número é par. Então se eu rodar aqui 5 mod 2, ele vai pegar o resto da divisão de 5 dividido por 2, o resto dá 1. Então 5 é ímpar. O número 18, por exemplo, dividido por 2, o resto é 0. Então 18 é um número par. Então é isso. Ah não, vamos mostrar aqui a conversão. Tá. Variáveis eu posso só. Eu sempre tenho que escrever o código, vai estar sempre escrito no código, especificado no código qual o valor da variável. É sempre isso, não importa qual. Não seria mais legal se eu pudesse multiplicar então o número que eu entro do que um, um que está predeterminado pelo código? Então a gente pode fazer isso com o comando input, abre e fecha parênteses. Então vamos printar aqui o input. Eu vou chamar de número aqui, mas é uma variável, né? O input ele vai ficar rodando e aqui eu posso escrever o valor, 12, ele vai printar 12. Eu posso até dentro do input colocar, abre aspas, colocar um texto aqui também. Então eu vou escreva o dígito, né? E aí quando a gente rodar ele vai falar aqui, escreva, eu vou colocar 3. Ele vai falar, ó, deu 3. Eu posso escrever um texto aqui também, né? Escreva texto, ele vai retornar texto. Mas acontece que quando a gente escreve um número 3, vamos fazer essa soma. Eu falei que número recebe número mais 2, e eu vou escrever o número, certo? Quando isso acontecer, de eu escrever 3, ele vai dar um erro. Por quê? Porque o 3 que a gente está escrevendo não é o dígito 3, é o caractere 3. Então, quando ele entra aqui, ele vê que é o caractere 3 e é um texto com um número, ele não consegue juntar os dois. Então, o que eu tenho que fazer aqui é converter, certo? Eu falo número, como é que eu faço a conversão de números inteiros? Eu coloco inteiro, abre e fecha parênteses, a variável dentro, né? Se eu quiser converter para um número ponto flutuante, um número com vírgula, eu uso float. Se eu quiser converter para um texto, eu uso str, de string. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Número, eu vou converter número para inteiro. E agora quando eu escrever o número 5, por exemplo, ele vai retornar 7.
E o print aqui eu também posso printar número, foi, e aí mais o nosso número aqui. E agora se eu rodar isso aqui, ele vai dar um erro também, porque ele não está conseguindo concatenar, né, juntar o texto com a string, com o número. Então eu tenho que converter esse número para um string com str. Então agora se eu rodar de novo, escrever 7 mais 2, o número foi 9. Tá. O que mais? É aqui tá, como é que eu posso converter direto aqui, né? Direto aqui em cima para o inteiro. Não preciso fazer, não preciso ter essa linha de baixo. Ou posso converter isso aqui para um float, por exemplo. Float, ele vai sair um número com vírgula. Então se eu colocar 3, ele vai sair 5.0. Se eu colocar 3.4, que vai sair 4.0. Se eu voltar aqui para o inteiro, escrever 3.4, 3.5, ele vai falar, não tem como converter um número com vírgula para inteiro, né? Então eu vou voltar para um float. E o que acontece se eu escrever um número muito grande aqui, 3.4567? A gente pode dizer, não, mas eu só quero duas casas depois da vírgula, certo? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui o. Pode ser o nome da mesma variável, eu vou converter essa variável para um string. Não, eu vou fazer. Tem essa conversão aqui, ó. A gente vai ter essa string, que é o nosso texto, que vai ser porcentagem, ponto, e aí o número de casas decimais que a gente quer. Então eu quero só três casas decimais depois da. Três casas depois da vírgula, né? Eu vou colocar f de float, e aqui eu vou colocar porcentagem, e eu vou colocar a variável que a gente está querendo transformar, colocar nesse converter para esse valor, certo? E aqui ele já está convertendo para uma string, então um número. Ou poderia chamar isso aqui de texto, né? Por exemplo, texto. E aqui embaixo texto também. E aí quando a gente rodar, eu vou colocar um número com várias vírgulas aqui. Ele vai só tirar, vai converter para três casas decimais. Se eu quiser colocar aqui para uma casa decimal também eu posso, né? Posso escrever 1.11 e virou 3.1. E isso às vezes é necessário. Então, acho que por essa aula foi isso. Eu vou ver de fazer uma parte 2 com colocar mais colocar outros exercícios e mostrar também outras linguagens que exigem que tu escreva o tipo de número, o tipo da variável, o tipo de dado que é a variável, porque é um pouquinho mais complexo, eu acho que é importante. Então, parte 2 vem aí. Muito obrigado.